Quando fala que a água ferve, qual é a primeira temperatura que você pensa? 100 graus Celsius? Ou então quando se fala 100 graus Celsius, que tu lembra de uma coisa muito quente, a primeira coisa que você pensa o que é? Que a água está fervendo? Muita gente pensa que a água só ferve a 100 graus Celsius, mas nem é, viu? Eu tenho minha opinião porque que as pessoas pensam assim. Tem muito a ver com as escalas termométricas. Normalmente se fala da escala Celsius e da escala Fahrenheit. E a referência é sempre os dois pontos fixos fundamentais, que são o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. E a gente precisa, na escola, decorar os valores de cada uma das escalas. E aí quando você fala da escala Celsius, todo mundo sabe. 0 graus Celsius para o gelo derretendo e 100 graus Celsius para a água fervendo. Então isso bota na cabeça de todo mundo que a água ferve a 100 graus Celsius. Só que existem outros fatores que explicam a fervura da água. Fica atento. Quando a gente fala de mudanças de fase, então nós temos os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e a mudança de cada um deles. Normalmente a gente aprende que a mudança de fase tem a ver com a temperatura. Então você tem o gelo, leva o gelo a 0 graus Celsius, ele derrete e vira água, leva a água a 100 graus Celsius, ela vaporiza, e aí torna-se então vapor de água. Mas é preciso lembrar que, além da temperatura, a pressão também influencia na mudança de fase. Quando nós falamos dos 3 estados físicos da matéria, tanto a temperatura precisa ser avaliada, como a pressão também, a pressão em que isso acontece. É o chamado diagrama de fase. Dá uma olhada. Quando se fala diagrama de fases, as fases são os estados físicos. Então você tem a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. E eu estou apresentando aqui exatamente o diagrama de fases para a água. Repara que você tem a água na fase líquida, aquele espaçozinho que aparece de azul, e a transição para a fase de vapor, que seria então a ebulição ou vaporização da água. E repara que toda aquela linha representa a mudança da fase líquida para a fase de vapor. Mas não acontece apenas na temperatura de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é quando você está na pressão atmosférica normal. Mas nem sempre a pressão vai ser a pressão normal. E o que é a pressão atmosférica normal? É aquela que você tem ao nível do mar. E o que é preciso pensar sobre isso? Olhe na tela. Quando nós falamos da fervura da água, é primeiro preciso entender o que é o fenômeno. Você tem as moléculas de H2O ligadas entre si no que se chama de estado líquido. Então isso se refere a um determinado número de ligações entre as moléculas, uma arrumação entre elas, uma força de ligação. E aí o que ativa o processo de mudança de fase é exatamente o que é mais comum, é o calor. Então quando você usa uma chama, você está aumentando o grau de agitação das moléculas. E com o aumento do grau de agitação, é o borbulhar normal que se conhece da fervura, existe a tendência a quebrar essas ligações e as moléculas começarem a se separar. E aí então o que é que significa passar do estado líquido para o estado de vapor? É quando você tem essas moléculas se soltando e consequentemente na superfície da água, se a gente puder dar uma olhada, bem próximo na superfície, esse borbulhamento são bolhas de ar se formando dentro da água, e isso vai fazendo com que as moléculas vão se soltando e elas vão se livrando do líquido para a superfície. Pensando dessa maneira, o que é de se imaginar? Que a pressão atmosférica exercida sobre a superfície da água dificulte a soltura dessas moléculas. Se a gente pudesse imaginar, e aí para ter como modelo, uma única bolinha bem na superfície, aqui a gente está olhando a superfície bem de pertinho, imagina a dificuldade de que isso se soltasse por conta da pressão atmosférica sendo exercida. Então é de se imaginar que a pressão atmosférica, sendo alta, ela dificulte que as moléculas de H2O vão se soltando do estado de líquido para o estado de vapor. Ou seja, a pressão também influencia na fervura da água, ou seja, na temperatura em que a água vai conseguir sofrer a mudança de fase. Não te esquece que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas.
Então imagine uma situação em que você tenha facilidade para as moléculas se soltarem. Então não precisa tanto aquecimento. Ao contrário, se tiver uma pressão atmosférica muito grande e aí tiver difícil das bolinhas se soltarem, então elas vão precisar de muita agitação para conseguir quebrar as moléculas e vencer essa resistência. Dá uma olhadinha. Pensando então nessa relação da temperatura e da pressão, o caso mais comum então quando se fala da pressão atmosférica é relacionar com a altitude. Então nós temos a seguinte relação: quando nós estamos numa grande altitude, significa que tem pouca atmosfera acima da nossa cabeça. Então você tem uma baixa pressão atmosférica. Olha o gráfico. É baixa a pressão atmosférica para grandes altitudes. E aí então, à medida que você vai descendo na atmosfera e se aproximando do nível do mar, observa que a pressão vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque você tem mais porções de atmosfera acima da tua cabeça. E aí a gente tem aqui alguns locais onde ficam registrados a temperatura em que a água ferve. E aí então, por exemplo, os locais que foram utilizados aqui, Santos, a temperatura da água no ponto de fervura de 100 graus Celsius, como a gente está acostumado. Mas por quê? Observa que Santos é litorâneo. Santos fica ao nível do mar. Então o que a gente tem? A pressão atmosférica normal, a pressão de um ATM. Mas à medida que a gente vai subindo, e aí se a gente vai para São Paulo, se a gente vai para Brasília, e se a gente vai mais alto, até La Paz, já fora do Brasil, você tem as temperaturas em que a água ferve menores do que 100 graus Celsius. Ou seja, à medida que você vai subindo em altitude, isso diminui a pressão atmosférica e vai ficando mais fácil da água ferver. Então não, a água não ferve sempre a 100 graus Celsius. É preciso levar em consideração a pressão no local. Observe. Quando se fala, por exemplo, de uma panela de pressão, e aí é um instrumento muito conhecido que as pessoas têm em casa, panela de pressão. Na realidade o que se quer dizer é uma panela de alta pressão. Quando você observa a anatomia de uma panela de pressão, nós temos algumas coisas que são cuidados para que a panela consiga suportar uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Por exemplo, essa válvula que aparece em cima da tampinha. Quando a pressão fica grande o suficiente, ela sobe, começa a girar e o vaporzinho de água vai saindo lá. Quando você acende o fogo e aí então vai criando aquele aquecimento, cozinha o alimento, ferve a água que está aqui dentro e isso vai fazendo com que o vapor seja liberado. Como a tampa é completamente vedada, lá na ponta do cabo tem uma presilha para que fique bem preso. Se você já fechou uma panela de pressão, a tampa nem circular ela é um pouco mais ovalada, você precisa colocar ela dentro da panela e puxar de baixo para cima. Tem uma borracha de vedação e mais aquela presilha do cabo para que ela fique bem fechada. É um recipiente hermético. Essa válvula, se você já teve a oportunidade de limpar a válvulazinha, você tira ela para limpar, e é importante para dar manutenção, ela é pesada. O peso dela é calculado para que quando a pressão desse vapor de água aqui dentro chegue a quase 2 atm, ou na casa de 1,5 para 2 atm, ou seja, é o dobro da pressão atmosférica fora da panela. Então cria uma pressão suficiente para levantar a válvula e ela deixa o vapor escapando para reduzir a pressão e manter um equilíbrio. Se essa válvula está com defeito, acaba que a panela estoura. E aí por que se usa a panela de pressão? Minha mãe diz que é quando tem que cozinhar um feijão muito duro de cozinhar. Ou seja, você põe ele numa panela normal. Se a gente tiver, aqui eu estou falando de Fortaleza, então a gente está ao nível do mar. Aqui a água ferve em 100 graus Celsius. A pressão atmosférica é de 1 atm. A altitude é 0. A gente está ao nível do mar, repito. Então aqui você coloca um feijão numa panela comum, numa panela aberta, e quando for a 100 graus Celsius a água ferve. Tem feijão que a 100 graus Celsius não está cozido ainda. Esse é o feijão duro de cozinhar que a minha mãe fala. Então ela precisa colocar numa panela de pressão. Ou seja, aquele feijão só cozinha em temperaturas de 120, 130 graus Celsius. Como é que eu vou fazer para impedir que a 100 graus Celsius a água não ferva? Da mesma maneira que se eu vou para maiores altitudes, isso diminui a pressão, e diminuindo a pressão as moléculas se soltam mais facilmente, e aí então a água ferve antes de chegar a 100 graus Celsius, se eu faço o contrário e eu aumento a pressão, e é para isso que serve a panela de pressão, a pressão fica maior do que a pressão atmosférica normal. Imagine que eu estou comprimindo as moléculas de água lá onde elas estão. E isso dificulta a saída das moléculas para o estado de vapor. Para isso, então, elas precisam de um maior estado de agitação.
É mais uma vez quando a pressão ambiente interfere na temperatura de fervura. E o resultado final da brincadeira, observe. É que então as pessoas acabam pensando que a água só ferve a 100 graus Celsius. Mas nem é, viu?